essa escola de paz, uma escola que é dedicada a Ti. Abençoe a cada um aqui participando, a cada um que está remotamente assistindo. Abençoe o coração de cada pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A escola de paz, ela surgiu na necessidade, no coração de uma mãe, a mãe da Valentina. A mãe da Valentina, quando ficou grávida, teve a sensação de que não sabia nada. E essa eu acho que é uma sensação que todos têm. E aí nesse momento eu comecei a estudar, comecei a buscar um pouquinho de conhecimento em relação a qual é o ideal, como que tem que ser feito, né? O que é uma educação, o que eu espero do meu filho. E dentro disso eu comecei a ler algumas coisas que fizeram sentido, outras coisas que não fizeram sentido. E hoje o objetivo dessa escola aqui é trazer alguns conhecimentos e compartilhar com vocês algumas coisas, mas também escutar algumas coisas de vocês. É uma troca de pessoas que estão com o mesmo propósito e o mesmo objetivo, certo? Nossa base, ela vai ser, em primeiro lugar, a Bíblia. O livro também que eu uso para tirar algumas ferramentas é o Lar Adventista. Existe um material da igreja que se chama Reparando Brechas, tá? Quase 90% das técnicas que eu trouxe para vocês no decorrer vão ser referentes a isso. E também esses aqui que são alguns livretos que falam de vários assuntos, desde valores e virtudes, se fosse resumir, seriam como aplicar valores e virtudes na criança. E aqui a gente tem vários temas e várias técnicas também bem práticas, bem fáceis. Além desses aqui, eu ainda tenho alguns livros que eu gosto muito de usar, que é o perfil Temperamentos do Igor Marcilli, que eu acho que condiz bastante a gente entender a criança. E esse aqui, Enquanto Ainda é Tempo, esse é o meu livro de cabeceira também, que é uma forma muito prática que mostra para nós assim, quais são, qual é o ideal em relação principalmente à disciplina. Quando a gente fala de paz e etc., quando a gente fala como que deve ser realmente a nossa conduta, assim como eu falei de manhã, eu sempre vou começar essa escola de paz com essa figura. Essa figura desse soldado cansado, essa figura desse soldado abatido, estrupiado, né? Todo machucado, porque isso refere muito à maternidade e à paternidade. Não existe essa guerra da educação, não existe essa guerra da formação sem um sacrifício real. E quando a gente entra para a questão do sacrifício, principalmente da mãe, a gente entende que a partir do momento que você teve um filho, que você concebeu isso, já há uma doação. A mãe já tem que doar o seu corpo, os seus nutrientes, né? Quando essa criança nasce, o pai também participa dessa doação. Ele tem que doar o seu sono, sua atenção, dividir. Então, essa doação, ela é o tempo todo. Não existe como a gente fazer uma formação sem essa parte de doação. Uma coisa que é muito importante a gente entender o que é a educação. Então, quando eu falo assim, eu quero educar o meu filho, ele precisa ter um planejamento para isso. Por que precisa ter um planejamento? Porque se eu quero ter uma educação física, quero formar o meu filho para ele ser um atleta, para ele ter aí uma saúde adequada, eu vou adotar algumas estratégias. Eu falo, bom, eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que colocar ele numa escolinha para que ele aprenda essa habilidade. Se você quer, eu quero que meu filho seja uma pessoa extremamente saudável, então você vai controlar a alimentação. Então, existe atitudes, existe planejamento para que você consiga atingir essa expectativa da educação física. Também existe a educação mental, que é o quê? Eu quero que meu filho passe boas universidades, eu quero que ele aprenda, que ele seja uma pessoa culta. Para isso, você também vai ter que fazer algumas tomadas de decisão. Você vai colocar numa boa escola, você vai avaliar o conteúdo dessa escola, você vai complementar com alguns livros, enfim, tudo isso existe
um planejamento. Mas qual é um planejamento espiritual para uma criança? Como que a gente faz um planejamento espiritual? Então, muitas vezes é nisso que a gente acaba não conseguindo desenvolver o mesmo processo com a mesma característica que a gente desenvolve para fazer um planejamento convencional. Então, o objetivo dessa primeira aula com vocês é realmente falar isso. Qual é o papel dos pais? O papel do pai é a formação física, mental e espiritual da criança. Como que eu faço essa formação? De onde vem essa formação? Essa formação ela vem de várias fontes. Você precisa fazer uma triagem e decidir o que eu quero para o meu filho. Bom, eu quero que minha filha cante, que tenha essa habilidade de cantar. Então, logo, se eu quero que ela cante, o que eu vou fazer para estimular isso? Eu vou fazer um culto com ela, eu vou estimular ela a participar de alguma coisa. Tudo isso precisa estar muito claro. Mas uma coisa é essencial: não existe nenhum tipo de consolidação para uma criança se a gente não tiver autoridade. Você precisa ser a autoridade para sua criança. E é isso que 100% de todos os ambientes eles competem com você. Muitas vezes a gente acredita que a autoridade deve ser o professor, que a autoridade deve ser a escola, que a autoridade deve ser o pastor, que a autoridade deve ser... Não, a autoridade ela tem que vir sua. E como que eu faço para realmente ser a autoridade, para ser a pessoa onde a minha criança vai escutar, vai obedecer e vai entender que aquele comando é um comando de uma pessoa confiável? A primeira coisa é você entender qual é a sua linguagem corporal com essa criança. Tem muitas mães, tem muitos pais que chegam em casa muitas vezes cansados, que isso é normal, 100%, né? E aí ele chega lá, ele coloca um short de qualquer jeito, a mãe amarra o cabelo de qualquer jeito, e aí ele fala assim: filha, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. A primeira coisa que você precisa entender é: você está posicionado para ser autoridade? Quando você vai apresentar um trabalho no seu trabalho, quando você vai você vai na sua faculdade, enfim, quando você tem algo importante para fazer, como você se veste? Como você se posiciona? Qual é a sua linguagem corporal quando você vai fazer alguma coisa que realmente é importante? Já pensou se eu chego aqui hoje de shorts, o cabelo amarrado aqui em cima, como diz meu marido, de doméstica, assim, sabe? Né? Sem preocupação de pentear o cabelo, etc. O que eu falo aqui, será que vai ter o mesmo sentido? Para a criança é a mesma coisa. Não adianta você ter toda a técnica do mundo, ter pedagogia, ser mestrado, ser doutorado, se na hora que você vai passar esse conhecimento para a criança, o seu conhecimento ele não está condizendo com a sua autoridade. E a sua autoridade ela precisa ficar muito clara. Eu olho para o meu pai e eu vejo que ele é um cara arrumado, que ele é um cara que se preocupa com o cheiro, que se preocupa com a aparência, que se preocupa com limpeza. Esse é a minha autoridade. E a criança percebe isso. Existem vários e vários estudos. Um dos estudos de... eu não vou lembrar, devia ter colocado aqui, mas eu não vou lembrar, mas depois eu posso compartilhar no grupo. Existe um estudo recentemente que o Rodrigo Silva até compartilhou em alguns vídeos dele, falando sobre disciplina e autoridade. Foi feito um estudo com alguns ratos, e nesse rato ali eles colocavam os caminhos, né, e faziam o direcionamento desses ratos. E eles conseguiram 100% o êxito, que era pegar fazer a ação para ter a recompensa, fazer a ação para ter a recompensa. E aí então eles fizeram a experiência de deixar totalmente desorganizado. E o que começou a acontecer? Esses ratos começaram a ter comportamentos indesejados. Esses ratos começaram meio que roubar um do outro. Esses ratos começaram a se juntar aos maiores e pegar dos menores. Esses ratos começaram a ter comportamentos completamente distorcidos do primeiro experimento, os mesmos. O que mudou foi o ambiente, o que mudou foi a forma da organização. Então, quando a gente fala assim, será que nossas crianças precisam
precisam de organização, elas precisam de organização pessoal, elas precisam sentir de vocês que realmente está vindo de uma pessoa organizada, que tem uma postura, um tom de voz, né? Porque se você não fizer isso, talvez o professor lá na escola vai fazer isso. Ele vai chegar posicionado e ele vai falar para a sua criança: olha, isso que você está fazendo é errado, o certo é esse. E ele vai conseguir entrar na cabeça dela e vai conseguir tirar essa verdade e colocar a verdade que ele quer. Outra coisa importante, quando a gente fala de autoridade, você precisa ser constante. Se você falou para a criança, olha, a consequência de você não fazer isso vai ser isso, isso precisa ser constante. A criança, ela testa muitas vezes o que a gente faz, né? Então você fala assim, olha, você só vai comer, fruta depois do jantar. Aí você pensa, mas hoje eu vou liberar, etc. Essas brechas que a gente vai dando, a criança ela vai levando isso como falta de constância. Então precisa ter constância. Filha, olha, nós vamos fazer oração. Não, mas estou cansada, mas todo dia a gente faz oração. E hoje a gente vai fazer oração do mesmo jeito, no mesmo horário, para que isso se torne um hábito na criança. A partir do momento que você fizer uma constância, e tem até um tempo, né, para isso, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam ações, cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos, cuidado com os hábitos, porque são eles que formam o seu caráter, e o caráter é a única coisa que você vai levar para o céu. Então, a formação, ela começa com o quê? Com isso, eu tenho ali uma ideia, eu começo a fazer, eu preciso ter essa constância para que ela se torne realmente um hábito, para que realmente isso se torne parte da criança. E a gente tem um desafio por faixa etária, né? Então, nem tudo se aplica a todo mundo. Então, a criança de 2 anos, a constância, ela tem que ser até maior do que uma criança, às vezes, com 7 anos, mais desenvolvida, enfim. Mas ela precisa acontecer. A autoridade do pai precisa ser clara. Muitas vezes nós tratamos os nossos filhos como mini adultos, né? E a gente fala assim, você acha certo isso que você está fazendo? Muito bonito isso que você está fazendo, viu? Bagunçando tudo aqui. Olha só, ela não consegue entender a ironia, ela não consegue entender o seu comando. Então, boa parte das vezes, a gente não consegue se posicionar porque a gente não é claro com a criança. Ei, preciso que você olhe para mim, preciso que você entenda o que eu estou falando com você. Eu preciso deste comando, né? E aí você vai lá e fala claro. Isso faz toda a diferença para que você consiga que ela execute o que você está pedindo. Caso contrário, vai acontecer o quê? Ela vai ficar confusa. Às vezes você chega e pede uma coisa, no outro dia você não pede. Às vezes você fala com um tom de voz, outra vez você fala com outro tom de voz. Às vezes você é claro em dizer, eu quero isso, mas eu já não te falei isso ontem. Mas fala de novo, até isso realmente se tornar um hábito para ela. E principalmente a sua autoridade, ela não pode ser punitiva, né? A gente confunde muito isso. Então, já que eu digo ser autoritarismo com autoridade, né? Então, é o seguinte, se você não fizer isso, a consequência vai ser, você vai levar um tapa, vai levar isso, vai levar aquilo. E às vezes a gente vai por um caminho que é reproduzido, que não faz muito sentido. Então, o afeto, ele é mais importante e eficaz do que uma palmada. Não estou falando que a palmada não deve existir, depende do temperamento. Depende muito do temperamento dessa criança. Se você pegar uma criança melancólica e você for corrigir ela como uma barata, você vai marcar ela, o sentimento dela, e você não vai conseguir ter aí o efeito que você quer. Agora, se você tem uma criança colérica e ela está desafiando a sua autoridade, se você não fizer isso, provavelmente você não vai conseguir ter o que você precisa. Então, você precisa, em primeiro lugar, conhecer a sua criança. O que ela é. E existem várias formas, tá, gente? Existem várias formas. Nós vamos falar disso na próxima aula detalhadamente. Mas você precisa conhecer, porque tem criança que precisa de afeto, até mesmo para o desenvolvimento. Ela precisa de abraço. No momento que ela está ali com dificuldade de se expressar, ela precisa desse abraço. Eu entendi, eu te apoio, mas nós vamos fazer o que foi combinado. Nós vamos lá
cumprir essa parte que foi combinada. Então, afeto e fazer a aproximação da criança não quer dizer que você tenha que não ter constância, que a sua linguagem corporal tenha que mudar, coisa parecida. Você pode acolher, você pode fazer, mas você vai manter aí o combinado. E aí, por fim, para você ter uma autoridade naquilo que você está implantando com a sua criança, você precisa ter disciplina. Então, a disciplina é essencial, a previsibilidade que a gente fala para a criança, né? Que hora que nós vamos fazer o culto? Olha, quando eu acordar a gente faz. Mas que hora você acorda, mamãe? Tem dia que eu acordo 9, tem dias que eu acordo 7, tem dias que eu acordo 10, né? Então a gente precisa ter uma organização para ter uma disciplina de horário, de como que vai ser isso, em que ambiente que vai ser isso, fazendo uma preparação, para que a criança sinta o quê? Segura nesse ambiente. Eu vou fazer um culto doméstico lá, um culto familiar. Aonde vai ser esse culto? Vai ser na cama? É uma opção. Não é o ideal, mas é uma opção. Vai ser na sala? O que eu vou usar de lúdico para isso? Então eu faço toda essa preparação e depois eu venho fazendo a implantação, né? Quando eu fiz isso, quando eu tenho essa autoridade, realmente, isso é muito importante, gente, o convívio, né? A autoridade, ela não pode ser só com a criança. Tem muita gente que pensa assim, não, mas eu dou total atenção para o meu filho, eu faço tudo isso, mas como é o seu convívio com o seu cônjuge? Né? Como que é a sua conversa com o seu esposo? Como que é a sua dinâmica ali? Nós temos muito convívio com outras famílias, etc. Às vezes o conhecimento, ele não gera eficácia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem o conhecimento, tem a técnica, mas a criança, ela é uma esponjinha. Ela está vendo você ali, mãe, falando: oi filha, querida, come, tá tudo bem, não sei o quê. E você olha para ela: fulano, bem rápido, você vai receber aqui rápido, né? Não existe coerência nessa tratativa. Isso fortalece até o mau comportamento dela. Olha como eu sou a estrela do ar. Então, precisa ter essa coerência. A maneira como eu tenho amorosidade e afeto pela criança, ela não pode ser maior ou menor do que eu tenho com afeto com meu esposo. Se eu sou esposa, eu tenho o quê? Qual é a base familiar? Meu marido, meu filho, e aí a gente complementa. Mas a ordem nunca inverte. E o esposo também, né? Às vezes você não concorda com o que a esposa fala ou o método que ela está fazendo, tá tudo bem. Desde que você chame ela num canto e converse. Fale assim: olha, não concordei com o que você fez. Acho que essa maneira deveria ser melhor, etc. E você deve escutar o seu esposo, vocês devem conversar e chegar a algo que seja real. Eu sempre uso isso. Existe o ideal e existe o real, né? Às vezes o ideal seria a gente fazer um monte de coisas. Às vezes o ideal, e eu estou contando a minha família, às vezes o ideal, né, eu queria muito pegar ter com a minha filha convívio, não colocar ela numa creche, etc. Eu queria ter muito convívio com ela até os 2 anos e meio. Não foi real. E está tudo bem. Né? E se não é real, qual é o caminho menos complicado? Qual é o caminho que vai ser menos impactante? Né? Então, você precisa sempre, às vezes, tornar um negócio que seja funcional e constante. Porque às vezes você estabelece assim: não, nós vamos acordar todos os dias 5h30 da manhã, e nós vamos fazer o culto, vai levantar o pai, vai levantar o irmão, vai levantar todo mundo 5h30 da manhã e nós vamos fazer o culto. Aí faz um dia, faz 2 dias,